Querido, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero pensar com você sobre bênçãos e promessas, porque muitas vezes nós nos equivocamos do que realmente é bênção, do que realmente é promessa. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Queridos, quando olhamos para essa porção da palavra de Deus, nós vemos aqui, Deus tem uma promessa para Abraão, Deus diz que vai abençoá-lo, que ele será uma bênção e que nele serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que acontece? Abraão sai do meio da sua parentela, do meio da sua casa, do meio da sua família, mas ele comete um equívoco, ele comete um grande erro. Ele leva o seu sobrinho Ló. E quando ele leva o seu sobrinho Ló, nós podemos ver que a palavra de Deus diz que ele fora saíra, versículo 5, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Então Abraão, ele já tinha bens materiais, ele já tinha posses a ponto de comprar e ter os seus servos, de ter os seus escravos. Mas o que acontece? Ele leva o seu sobrinho Ló. E quando a gente não está totalmente na obediência de Deus, a gente começa a andar em círculos. A gente perde o alvo, a gente perde o foco, a gente comete algumas falhas, alguns equívocos, porque a gente saiu do propósito maior de Deus. A gente saiu da promessa maior de Deus nas nossas vidas. Diz a palavra de Deus que quando ele chega em Canaã, né, eles chegaram a Canaã, ali eles olharam, eles desfrutaram, mas algo acontece, né? Quando ele levanta ali um altar ao Senhor, o Senhor aparece a ele, né? O Senhor diz a ele, a descendência, versículo de número 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Abraão, aonde ele chega, ele constrói um altar de adoração. Mas, muitas vezes, queridos, nós podemos construir os nossos altares de adoração. Nós podemos obedecer a Deus parcialmente, mas não na totalidade do coração. Deus falou: sai do meio dos seus parentes, do meio da sua parentela, do meio dos seus, da sua família, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele leva Ló. Perdeu ali a sintonia, perdeu ali a direção de Deus. Deus o leva até Canaã, mas ali ele já começa a se perder. Ali ele já pela escassez, pela seca, pela necessidade, desce ao Egito. Depois ele mente, depois ele tenta se corrigir, ele se atrapalha todo. Mas diz a palavra de Deus, entrando agora no capítulo 13,
que, versículo 2, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Só que quando olhamos para o capítulo 12 e capítulo 13, nós não vemos em nenhum momento dizendo que Deus estava abençoando Abraão. Queridos, não é porque estamos conquistando coisas que temos a bênção do Senhor. Nós podemos estar conquistando coisas, podemos estar prosperando materialmente, mas fora da vontade de Deus, fora da obediência de Deus, fora da promessa de Deus. E aí então acontece aquela divisão entre Abraão e o seu sobrinho Ló, e depois então que Abraão fala para Ló: segue o teu rumo, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Né? Vem a palavra do Senhor a Abraão. Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra desde o alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Agora que ele se separa de Ló, e ele está agora cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para ele lá no início. Faça isso que eu te abençoarei, tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele se separa de Ló, Deus vem a ele e novamente reforça a promessa. Querido, muitas vezes na nossa vida há promessas retidas, porque estamos obedecendo a Deus parcialmente, estamos obedecendo a Deus de maneira conveniente, naquilo que nos convém, na parte que nos convém. E muitas vezes a bênção de Deus, as promessas de Deus ficam retidas. Então preste atenção, não é porque estamos conquistando as coisas materiais que Deus está nos abençoando. Você não vai ver em nenhuma parte dizendo aqui: e o Senhor estava abençoando Abraão e por isso ele prosperava. E o Senhor estava abençoando Abraão e por isso ele enriquecera. Você não vai ver, não tem a bênção de Deus. Não tem aqui como Deus cumprir as promessas dele na vida de Abraão. Agora, quando ele se separa de Ló, aí ele entra na promessa, aí ele entra nas bênçãos. E o Senhor vem e reforça as bênçãos sobre a vida dele e reforça as promessas sobre a vida dele. Faça uma autoavaliação da sua vida. Será que você está obedecendo só naquilo que te convém, ou você está obedecendo na totalidade? Pode ter bênção retida, pode ter promessa retida na tua vida, e Deus quer cumprir todas as promessas na tua vida. Deus quer te abençoar, fazer de você uma bênção para que por meio de você muitas famílias sejam abençoadas. Reflita sobre isso, pense sobre isso no nome de Jesus. Eu vou neste momento orar com você e por você, em nome de Jesus. Pai, nos ajude a vivermos todas as bênçãos do Senhor, a vivermos todas as tuas promessas, Pai. Que não venhamos servir por conveniência, naquilo que nos convém, naquilo que nos interessa, naquilo que é interessante para as nossas vidas, mas que venhamos obedecer na totalidade. As bênçãos sobre a vida de Abraão estavam retidas, as promessas sobre a vida de Abraão estavam retidas, mas a partir do momento
que ele resolveu obedecer na totalidade, se separando do sobrinho Ló, ele foi abençoado. E o Senhor reforçou as promessas sobre a vida dele. Que assim seja com meu irmão, que assim seja comigo. Nos ajude pelo Teu Espírito a fazermos uma autoavaliação e entendermos a Tua promessa e as Tuas bênçãos. Nem tudo que conquistamos materialmente significa que estamos sendo abençoados pelo Senhor. Muitas vezes estamos conquistando, mas na desobediência. E eu quero que o Senhor nos ajude, por meio desta palavra, a enxergarmos, a nos posicionarmos, para podermos viver as bênçãos e as promessas do Senhor. Isso é o que eu oro e que te peço, em nome de Jesus. Amém. Oh, querido, que você possa assistir outros vídeos do nosso canal, que você possa dar aí o seu joinha, que você possa se inscrever no canal, fortalecendo o canal, e que você possa compartilhar esses vídeos com outros queridos para abençoar outras vidas também, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, o Senhor.